Vamos seguir nós aí ampliando os perigos de uma manifestação que denuncia a atividade da dominação, assumindo o risco que isso, obviamente, gera. Então, como hoje é Páscoa, eu acredito que a maior homenagem que a gente pode fazer a Jesus é manifestar aquilo que a gente sente, né? A partir da consciência, que a gente vai aprendendo a ver o que se manifesta em nós, enquanto prisões, impulsos, né, internos que nos dominam, e o que se manifesta em nós enquanto consciência, amor, em benefício de todos. Então, em benefício de todos, eu quero lembrar vocês, por exemplo, quando eu publiquei aquele vídeo que falou sobre o Papa Francisco receber os ditadores e não a sociedade organizada contra aquela dominação, eu hoje vi a manifestação do Papa, por exemplo, falando da Venezuela enquanto um país que vive uma crise econômica. A Venezuela é um país, é mais um país no mundo que vive uma ditadura. Um povo massacrado, que está fugindo dessa dominação e da miséria que essa dominação, essa ditadura gerou, como gera, né? Sempre. A gente já falou sobre Cuba, Ioane Sanches vive denunciando isso. Um povo massacrado, um povo que está ali, né, vivendo uma situação que a gente chama de escravidão, ou seja, você trabalha para comer e mesmo assim mal dá conta da comida. Eles relatam que não podem receber uma visita, porque senão, se você oferecer qualquer coisa, você fica sem comer. Assim como a gente sabe que na China também é uma ditadura, que se vive ali, né, a mão de obra escrava, que volta e meia é denunciada, e que sim, cabe aos líderes espirituais todos deixar isso claro. Por quê? Porque quando nós dizemos que é uma crise econômica, nós estamos ocultando uma verdade que precisa ser declarada para que o mundo se una, e a gente não vai esperar isso dos órgãos internacionais. Nós já vimos que isso não está partindo deles, em função da infiltração que a gente está denunciando aqui. Então, nós precisamos corajosamente, e isso vai partir a partir de nós, enquanto humanidade, na nossa sensibilidade, na nossa coragem, né, para exigir, para pressionar a esses órgãos e lideranças que estão, né, manifestando essa infiltração, que eles se manifestem de forma honesta, para que a gente acabe com isso, para que isso não se espalhe pelo mundo e amanhã não esteja aqui. O que se manifesta na Venezuela, na China, em Cuba, na Coreia. Então, aí você vê, né, por exemplo, como eu denunciei, né, as alianças que estão se dando, né, apoio da Líbia, financiamento da Líbia a um presidente na França. As denúncias que a gente tem colocado aí, né, que uma das vozes que fala, o Olavo de Carvalho, sobre Barack Obama, nos Estados Unidos, a gente falou da França, Estados Unidos, né, as eleições na Rússia, no Egito. Então o mundo realmente está num momento, e essa é a fase que a gente chama Apocalipse, está no momento em que nós vamos precisar nos unir energeticamente e em ação de corpo também, né, lúcida no mundo. Nós aqui estamos assim, o tempo todo pedindo, gente, a nossa democracia precisa ser alimentada, não vamos cair em ditadura nem de esquerda nem de direita. Isso depende de nós. Se nós temos aqui um instrumento para a gente se organizar, para a gente trocar tudo que a gente precisa, para exercer a pressão necessária, para que a gente vai querer uma ditadura? Para quê? Como se a gente não tivesse esses recursos todos e não pudesse se manifestar,
né? Mais uma vez eu agradeço aos magistrados e procuradores e representantes do Ministério Público que fizeram abaixo-assinado num movimento lindo, consciente, lembrando ao Supremo que foi ontem mesmo que ele decidiu sabiamente, claro, pela prisão após condenação em segunda instância. Pô, o cara foi condenado, né? Numa instância. Houve uma revisão dessa condenação, uma revisão já houve em segunda instância. E detalhe, por um colegiado, não foi um juiz, por um colegiado, da forma que foi, assim, né? Unânime, assim. Sim, uma coisa assim que não deixa nenhum questionamento, nenhuma dúvida. Então, se não se dá a prisão, o que acontece? Impunidade. Daqui a pouco o processo prescreve e a justiça não se efetiva. Todo o trabalho da Lava Jato vai ser jogado fora. Então, por que não se falar claramente o que tem que se falar? Né? Eu estou falando aqui, estou só ampliando o risco, contando com o nosso movimento consciente de energia, com a nossa aspiração. Isso precisa se intensificar, a gente precisa se dar conta do risco aqui. Né? Olha o que a gente está falando. Né? Então, as lideranças espirituais todas precisam se posicionar claramente. Não, crise econômica, você pode considerar que está vivendo um país democrático. Agora, um país onde o povo está sendo massacrado, por que a gente não fala claramente? Gente, vamos acabar com as ditaduras no mundo? O mundo precisa se unir para que nenhum povo seja submetido. Por que não se fala isso? Olha a infiltração que a gente vem denunciando aqui. Né? Então essas forças seriam capazes de fazer tudo para calar uma manifestação que denuncia isso, a gente sabe. Mas o nosso movimento consciente de energia, né, as orações, tudo isso é que vai, a aspiração por caminho livre, é que vai fazer o milagre acontecer. Lembrando que milagre é apenas aquilo que acontece, né, além do que nós concebemos como possível. Quer dizer, não existe nada impossível. Né? Então nós precisamos fazer valer isso, essa verdade profunda, nos unirmos mais e mais, porque realmente é todo tipo de ameaça velada, né? Por isso eu pedi a vocês, não, ninguém que tenha contato ou já teve contato comigo, eu posso, né, dizer a vocês que não posso indicar ninguém, muito pelo contrário, seja quem for. Seja até alguém ligado à minha filha, um médico, não importa quem, uma personalidade qualquer que surja aí, né? Por quê? Porque isso tudo está rondando, exigindo que uma credibilidade seja transferida a agentes da dominação, dessa infiltração, querendo nitidamente trazer para vocês uma farsa, né, um modernismo aí, na verdade, para cooperar apenas com a inconsciência, tornar vocês mais inconscientes, distraídos, né, bloqueando a manifestação do instrumento, justamente porque o instrumento está aqui falando coisas que são proibidas, porque a violência está rondando, são proibidas. Quer dizer, o instrumento teria que declarar qualquer coisa que anulasse a sua voz. Eu estou sendo, né, ameaçada para isso. Então, qualquer declaração que vocês vejam que não esteja coerente com a mestria é submissão, é dominação que se deu. Qualquer declaração que não manifeste uma, né, liberdade, uma mestria, é um movimento que está partindo da dominação, da submissão, e eu peço a vocês que aí intensifiquem o clamor e já entra com um ceticismo total mesmo com relação ao instrumento, sobretudo a qualquer um que o instrumento viesse a declarar, a indicar, né? Qualquer declaração estranha aí é porque pode ter certeza que a submissão se deu. Mas eu prefiro não estar aqui, por isso o nosso movimento de energia, né, e tudo. Então, imagina eu dizer para vocês que
né? O trabalho que foi feito lá na comunidade do Osho, ele não permitia nenhuma substância química. Aí a gente já está complicando, né? Porque a gente vai contra os laboratórios, a gente vai contra o crime organizado, né? As drogas, enfim, né? Vai contra todo um mercado, né? Do álcool, do cigarro. Entende? Entende o risco? Então, quando esse tipo de influência vem, o risco é realmente gigantesco. Já está ao meu redor assim uma coisa que vocês não fazem ideia. A luz está atuando muito, nosso movimento de energia está atuando muito, né? E óbvio que essas forças não vão tão infiltradas em tudo, elas não vão permitir jamais que, né, que se coloque aí a verdade da mestria e tudo. Imagina, né? Imagina se trouxer a verdade tudo que é mesmo, né? Não pode, porque como é que vocês vão, né, poder ter uma influência assim, né? Eles querem uma influência que conduza vocês para a inconsciência. Essa é a verdade, né? E todas as ameaças veladas, indiretas, tudo tá me, né, me forçando a isso, a declarações que mostrem um comportamento, né, aprisionado, uma fala, uma declaração que, né, que manifeste o contrário do que seria a liberdade, a mestria, né, e transferir credibilidade àqueles que já estão preparadinhos para trazer para vocês mentiras, falsidades, distrações, né, num momento extremamente delicado. É um momento em que a sombra, né, um momento do apocalipse, em que a sombra está unida, organizada, toda articulada, muito bem apoiada para tomar o poder na Terra. A verdade é essa. E é muito simples a gente reverter o apocalipse, né? Basta a gente ter fé, se unir nessa fé, né? Nesse movimento de energia, na ação lúcida, né? Nós vamos ter que intensificar esse clamor, as orações, a aspiração, muita aspiração, intensificar mesmo isso, gente, mesmo, porque tudo está sendo falado, né? Vocês estão percebendo, tudo está sendo falado. Então, onde estão as lideranças espirituais a somar força conosco para verdadeiramente acabar com as ditaduras? Aí você vê um mundo que acolhe isso. Quando o mundo acolhe isso, que é uma loucura total, isso se mantém, isso se perpetua. Então aí você vai ver a Coreia declarando que vai participar dos Jogos Olímpicos, aí vai ser um ditador sendo recebido como um chefe de Estado. Um ditador é um criminoso. Um chefe de Estado é uma liderança que, né, se pressupõe que esteja ali verdadeiramente representando os interesses do povo. Entende a diferença e a loucura que está se dando no mundo de se acolher um criminoso? Quantos criminosos? Olha as ditaduras todas que a gente vem denunciando aí. Que todo mundo sabe que é. Aí vai dizer que não é, que ali se dá apenas uma crise econômica? Então, mais uma vez, eu quero lembrar, omissão não é um dos poderes da consciência, é uma fraqueza do ego. Esse é o momento em que nos cabe uma união lúcida, compassiva diante desses povos submetidos e inteligente no sentido de que isso não se alastre, que seria apenas um movimento, né, dessa fase Kali-Yuga, seria apenas um movimento, né, que se dá mesmo nessa fase e que pode perfeitamente, né, ser purificado a partir da tomada de consciência, da nossa união, né, que aí a gente vai ver agentes da sombra, da obscuridade, procurando de todas as maneiras anular, calar ou criminalizar o movimento da luz, que é justamente o que se dá nessa fase mesmo. Então, o nosso movimento de energia precisa se intensificar, tá? Se intensificar mesmo. Amo vocês. Ou seja, o amor tem que reinar. Que o amor reine em mim. Que o amor reine em cada um de nós, pois é isso que nós somos. Eu prefiro não estar aqui se não for assim.